Meu nome é Laura Mendes. Tenho 38 anos. Durante 5 anos, minha vida girou em torno de uma única pessoa, meu pai. Enquanto meus amigos viajavam, mudavam de cidade e construíam novos planos, eu organizava consultas médicas, comprava remédios e passava noites inteiras em hospitais. Não estou reclamando. Eu o amava. Mas a verdade é que cuidar dele custou mais do que qualquer pessoa imaginava. Tudo começou pouco depois do aniversário de 72 anos dele. Primeiro foram pequenos esquecimentos. Depois vieram as quedas, as consultas, os especialistas, os exames. E sem que ninguém percebesse, cuidar dele se tornou um trabalho em tempo integral. Meu pai tinha 2 filhas, eu e minha irmã mais nova, Camila. Quando os problemas começaram, todos acreditavam que nós 2 dividiríamos a responsabilidade. Mas não foi isso que aconteceu. Camila morava em outra cidade. Sempre tinha uma desculpa. Sempre havia um motivo. Sempre prometia que viria no próximo mês. Depois no próximo feriado. Depois no próximo ano. Mas quase nunca aparecia. Enquanto isso, meu telefone tocava de madrugada. Era o hospital. Era a farmácia. Era o médico. Era sempre comigo. Eu saía mais cedo do trabalho para levá-lo às consultas. Cancelava compromissos. Perdi oportunidades profissionais. Até meu relacionamento terminou porque eu nunca tinha tempo para nada. Mesmo assim, continuei. Porque era meu pai. E porque alguém precisava estar lá. Com o passar dos anos, os parentes começaram a perceber. Eles me viam dirigindo o carro do meu pai. Me viam carregando exames. Me viam sentada ao lado da cama dele durante internações. Mais de uma vez ouvi a mesma frase. Seu pai tem sorte de ter você. Eu apenas sorria. Nunca fiz aquilo esperando recompensa. Nunca pedi reconhecimento. Mas seria mentira dizer que eu não acreditava que meu pai via tudo. Porque ele via. Eu tinha certeza disso. Às vezes eu chegava cansada na casa dele e encontrava um bilhete sobre a mesa. Obrigado por tudo, filha. Outras vezes ele segurava minha mão e dizia: não sei o que faria sem você. Essas palavras faziam todo o esforço valer a pena. Por isso nunca imaginei o que aconteceria depois. Nunca imaginei que após 5 anos dedicando minha vida a ele, eu entraria em um escritório de advocacia e ouviria algo que deixaria toda a sala em choque. Porque naquela manhã, eu ainda acreditava que conhecia meu pai. Mas algumas horas depois, eu descobriria um segredo que mudaria tudo. Meu pai faleceu em uma manhã tranquila de outubro. Eu estava ao lado da cama dele quando aconteceu, segurando sua mão. Assim como fiz tantas vezes durante aqueles 5 anos. Não houve grandes discursos. Não houve últimas revelações. Apenas um último olhar, e então ele se foi. O funeral aconteceu 3 dias depois. A igreja estava cheia. Vizinhas, amigos antigos, parentes que eu não via há anos. Todos tinham uma história para contar sobre meu pai. Todos falavam sobre sua generosidade, seu senso de humor, sua força. E durante toda a cerimônia, uma frase continuava se repetindo. Laura esteve ao lado dele até o fim. Eu ouvia aquilo sem saber o que responder. Porque não fiz nada esperando reconhecimento. Eu apenas fiz o que acreditava ser certo. Camila apareceu no funeral usando roupas caras e óculos escuros. Ela chorou, abraçou algumas pessoas, recebeu palavras de conforto. Mas no fundo, parecia mais uma visitante do que uma filha que havia acompanhado aqueles últimos anos. Ainda assim, não senti raiva. Meu pai sempre a defendia. Sempre encontrava uma desculpa para suas ausências. Então tentei respeitar isso. Uma semana depois, recebemos uma ligação do advogado. Era a hora da leitura do testamento. Naquela manhã, entrei no escritório acreditando que seria apenas uma formalidade. Nada mais. Eu sabia que meu pai não era milionário, mas tinha uma casa quitada, alguns investimentos, economias acumuladas ao longo da vida, o suficiente para deixar algo para as 2 filhas. Quando cheguei, quase toda a família já estava lá. Tios, primos, alguns amigos próximos, e Camila, sentada na primeira fileira, estranhamente confiante. Ela sorria mais do que alguém deveria sorrir em uma situação como aquela. Na época, ignorei. Achei que fosse nervosismo. O advogado entrou na sala carregando uma pasta grossa. Cumprimentou todos. Sentou-se. Ajustou os óculos. E começou a leitura. No início, tudo parecia normal. Pequenas doações. Alguns objetos pessoais destinados a familiares. Nada surpreendente. Mas então ele chegou à parte principal. A distribuição da herança. E naquele instante, algo mudou. O advogado fez uma breve pausa. Olhou para os documentos. Depois para nós. Como se estivesse se certificando de que estava lendo corretamente. A sala inteira ficou em silêncio. E sem que eu soubesse ainda, minha vida estava prestes a mudar completamente. Porque as próximas palavras dele fariam todos naquela sala olharem diretamente para mim. A casa da família será transferida para Camila Mendes. A frase ecoou pela sala. Mas aquilo era apenas o começo.
O advogado continuou lendo. As contas de investimento serão transferidas para Camila Mendes. Camila permaneceu imóvel, mas um pequeno sorriso começou a aparecer em seu rosto. Meu coração acelerou. Ainda assim, pensei que talvez existisse outra parte do testamento. Talvez meu pai tivesse dividido os bens. Talvez eu estivesse tirando conclusões cedo demais. Então o advogado continuou. As economias pessoais serão transferidas para Camila Mendes. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Era como se todos estivessem esperando o restante da frase. Esperando ouvir meu nome. Mas ele nunca veio. O advogado virou a última página, leu os detalhes finais e fechou a pasta. Acabou. Era isso. A casa, as economias, os investimentos. Tudo, absolutamente tudo, para Camila. Por alguns segundos ninguém disse nada. Eu podia sentir dezenas de olhares sobre mim. Meus tios, meus primos, os amigos do meu pai, todos pareciam esperar a mesma coisa. Lágrimas, raiva, uma discussão, qualquer reação. Porque todos sabiam quem esteve ao lado dele durante aqueles 5 anos. Todos sabiam quem levou meu pai para consultas, quem passou noites em hospitais, quem abriu mão da própria vida para cuidar dele. E mesmo assim, eu não recebi nada. Do outro lado da mesa, Camila tentou esconder o sorriso, mas não conseguiu. Ela cruzou os braços e se acomodou na cadeira, como alguém que finalmente recebeu algo que acreditava merecer. O advogado limpou a garganta. Parecia desconfortável. Talvez estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa, mas eu apenas fiquei sentada, calma, em silêncio. Foi então que minha tia Helena não aguentou. Deve haver algum erro. Ela olhou para o advogado. Laura cuidou dele durante 5 anos. O advogado apenas balançou a cabeça. Não há erro algum. O testamento é válido e foi atualizado há 2 anos. A resposta fez o silêncio ficar ainda mais pesado. Camila finalmente sorriu abertamente. E naquele momento, todos acreditaram que eu tinha perdido. Todos, menos eu, porque havia uma coisa naquela sala que ninguém conhecia, nem Camila, nem meus tios, nem o advogado. Lentamente abri minha bolsa. Retirei um envelope branco, fechado, lacrado, com a caligrafia inconfundível do meu pai na frente. Então coloquei o envelope sobre a mesa e disse apenas uma frase. Antes que alguém vá embora, meu pai pediu que isto fosse aberto depois da leitura do testamento. O sorriso de Camila desapareceu imediatamente. E pela primeira vez naquela manhã, ela pareceu assustada. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhos estavam fixos no envelope. Até o advogado parecia confuso. O que é isso? Camila perguntou, tentando parecer calma. Eu não respondi. Apenas empurrei o envelope na direção do advogado. Na frente dele estava escrito com a letra do meu pai. Para ser aberto somente após a leitura do meu testamento. O advogado examinou a assinatura. Seu rosto ficou sério. Então rompeu o lacre. O barulho do papel sendo aberto pareceu mais alto do que deveria. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Ele começou a ler. Se esta carta está sendo lida, significa que minhas filhas estão sentadas, juntas, e que Laura provavelmente está se perguntando por que deixei toda a herança para Camila. Meu coração apertou. A sala inteira olhou para mim. O advogado continuou. Laura, preciso que você saiba de uma coisa. O valor de uma filha não é medido pelo que ela recebe após a morte do pai. As lágrimas começaram a surgir em meus olhos. Durante 5 anos, você esteve ao meu lado. Em consultas, hospitais, noites difíceis e momentos que ninguém mais viu. Você nunca pediu nada em troca. Camila abaixou os olhos. Pela primeira vez naquela manhã. Mas existe uma razão para o meu testamento ser como é. O advogado virou a página. Sua expressão mudou. Ele ajustou os óculos e releu uma linha em silêncio. Então continuou. A herança mencionada no testamento não representa todo o meu patrimônio. Um murmúrio percorreu a sala. Camila levantou a cabeça imediatamente. Há 7 anos criei um fundo privado e transferi para ele bens, propriedades e investimentos que não aparecem neste testamento. O rosto de Camila perdeu a cor. O advogado abriu outro documento anexado à carta. Vários papéis oficiais apareceram. Todos assinados. Todos registrados legalmente. Então ele leu a frase que mudou tudo. A única administradora e beneficiária deste fundo é Laura Mendes. O choque foi imediato. Minha tia levou a mão à boca. Meu primo ficou sem palavras. Camila simplesmente me encarou, sem acreditar. Mas a parte mais importante ainda estava por vir. O advogado leu as últimas linhas. Dinheiro pode ser herdado. Confiança precisa ser conquistada. Laura passou 5 anos provando que podia carregar responsabilidades, que poucos aceitariam. Por isso deixo a ela aquilo que considero meu verdadeiro legado. Quando a carta terminou, ninguém falou. Eu também não. Porque naquele momento eu finalmente entendi.
Meu pai tinha visto tudo. Cada sacrifício. Cada noite difícil. Cada escolha que ninguém percebeu. E isso valia mais do que qualquer herança. Enquanto todos ainda tentavam processar o que tinham acabado de ouvir, eu apenas sorri. Pela primeira vez em muitos anos. Eu não precisava provar mais nada pra ninguém. Faim.